E agora, então, nós vamos falar de artes visuais. Daqui a pouco nós conversamos com o pessoal do espetáculo A Arca de Noé. No ano em que Viamão completa 275 anos, a Fundação Vera Chaves Barcelos homenageia a produção de Silvio Nunes Pinto. O artista que é natural de Viamão e que faleceu há 11 anos, era um criador original com uma produção situada entre a artesania, o design e a arte popular. Artista não conhecido pelo grande público, sem formação artística tradicional, Silvio Nunes Pinto elaborava suas obras e seus materiais de trabalho de modo expressivo e original. Ele produziu durante toda a sua vida, mas foi depois da aposentadoria que pôde se dedicar mais às artes. A característica maior dele é ele colocar a arte, né, sobre tudo que ele faz, né? E esse contato da natureza e representá-la nas suas obras, né? Acho que isso é uma identidade que você encontra em todas as peças dele, né? O principal é saber que o Silvio era um autodidata, um aprendiz da vida, de como viver e como saber viver. Ele viveu o trabalho, de fato, dele formal seria o trabalho de trabalhador rural. Ele morou, nasceu em Viamão, se criou em Viamão, tinha paixões muito comuns a todos os brasileiros, como o futebol, o boxe, enfim, as coisas. O mundo dele tinha muito, a referência era muito da TV, inclusive, ele via a TV. Viu a Copa do Mundo em 78, a gente pode perceber o passar da história através dessa vivência cotidiana do dia a dia. Além de ver essas peças menores e essa própria ferramenta, os objetos decorativos. Então, você percebe que ele tinha tanto essa minúcia, procurar essa minúcia, né? Tanto nas ferramentas próprias, quanto nos próprios objetos. Inclusive, ele fez várias ferramentas para compor, para confeccionar esses objetos. Um amante da natureza, a gente percebe também como ele, nessa relação com a natureza, tanto do âmbito rural, o boi, a vaca, esses animais que estão representados na feitura dele, do trabalho com a madeira, ele vai evoluindo na relação com a natureza também. Por exemplo, ele faz gaiolas, mas que não é para prender passarinho. Ele dedica muito mais tempo da sua produção aos comedouros e aos bebedouros, é dizer, para atrair os passarinhos. O local de trabalho do artista foi reproduzido, um espaço de 10 metros quadrados em que uma projeção de vídeo exibe onde estavam as obras apresentadas. Eu cheguei na casinha, ela estava toda empoeirada, estava praticamente 11 anos fechada, né? E fui pegando as coisas, tirando, foi como se fosse uma arqueologia contemporânea. Então, tirar aquela poeira toda e começar a encontrar as peças, né? E tentar entender, inclusive, por que ele fez uma peça, por que ele colocou aquele desenho, por que ele fez daquele jeito, né? E cada coisa tem uma medida diferente, tem um olhar diferente, tem um formato que vai além, né? De uma ferramenta qualquer. São algumas coisas que são adaptadas, inclusive, né? O próprio manuseio dele. Então a gente percebe uma ergonomia, uma preocupação com essa ergonomia, né? Dele próprio. A casinha onde ele trabalhava era aqui mesmo, no lugar onde a fundação hoje abre ao público, e então poder trabalhar as questões desse fazer construído com uma sabedoria própria. Ele adapta as ferramentas às necessidades do trabalho, à necessidade das peças que ele quer elaborar, e ele vai do micro ao macro. Era uma pessoa muito observadora. Então, o que a gente percebe é que ele observou muito os mecanismos das coisas, né? Talvez dele ter feito algumas visitas em marcenaria, visto alguns funcionamento dos brinquedos, né? O mecanismo. Então, por ele ter sido muito observador, e ele conseguiu ter êxito nas coisas que ele trabalhou.
todas as características das peças que ele realiza são dessa convivência diária mesmo. É nesse sentido que eu me refiro ao saber viver, é saber observar, saber trazer do melhor que nós podemos fazer com o nosso fazer. Então, para nós, essa exposição, desde o setor educativo, ela é muito, muito ilustre e importante, não só pelo fato de resgatar as questões locais, as questões de Viamão mesmo, esse ano é os 275 anos do município, e trazer este viamonense à luz,